Esse vídeo é para comentar a respeito das recentes manifestações contra o aumento de passagens de ônibus em todo o Brasil. Na verdade, as manifestações começaram em função do aumento, mas a incompetência do poder público somada à insatisfação popular transformaram-nas em algo muito maior. Há muito que se dizer, mas quero ressaltar alguns pontos em relação a 3 aspectos. O primeiro tem que ver com a questão da violência. Sou absolutamente favorável a manifestações pacíficas, ao diálogo aberto e franco, à livre expressão da opinião. Qualquer ato que atente contra o patrimônio público ou privado deve ser condenado. No entanto, só é possível apoiar esse tipo de manifestação caso ela tenha algum efeito prático. Caminhar pacificamente pelas ruas, criticando alguma ação dos governos, só tem sentido se o povo for ouvido e convidado a negociar. Infelizmente, consolidou-se no Brasil a noção de que a ação democrática se restringe ao ato de votar. Os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e de São Paulo, Geraldo Alckmin, por exemplo, foram taxativos ao dizer que não irão recuar. Nesse caso, os manifestantes acabam considerando que a ação violenta é a única maneira de causar algum tipo de impacto político, capaz de dissuadi-los dessa posição, especialmente porque esses conflitos passam a repercutir na imprensa internacional e criam indisposições. No entanto, há outro aspecto a ser considerado. O vídeo que flagrou um policial militar de São Paulo quebrando o vidro do próprio carro da PM sugere que há uma expectativa do próprio Estado pelas ações violentas, e quando elas não acontecem, eles próprios a produzem através de um simulacro. É um meio de legitimar a ação truculenta da polícia, que ingenuamente acredita que a força das armas vai ser capaz de suprimir a força das vozes. Os governos não percebem também que a violência não é monopólio de quem protesta, mas um atributo muito particular de quem reprime. Quando um policial atira com uma bala de borracha, especialmente na direção do rosto de alguém, está cometendo um ato violento e ilegítimo e deveria ser preso, julgado e condenado como qualquer pessoa violenta que não possui equilíbrio para conviver em sociedade. O segundo ponto se refere ao fato de que os protestos revelaram com bastante clareza quem é quem no Brasil. Empresários de transportes públicos, por exemplo, não se mostram minimamente sensíveis às dificuldades dos trabalhadores, que são também seus clientes, e não se importam em cobrar valores descabidos em troca de um serviço vergonhoso. Não li ou ouvi qualquer posicionamento deles a respeito. Os governos igualmente confirmaram que têm mais compromisso com o lucro do que com as necessidades daqueles que os elegeram, possivelmente porque suas campanhas milionárias são financiadas por quem buscam proteger. Li também alguns comentários de pessoas que criticavam os movimentos. Fala-se em desrespeito ao direito de ir e vir, como se uma passagem exorbitante não fosse também um desrespeito a esse direito. Alguns chegaram a dizer que não se importavam porque vão trabalhar de carro. Nesse caso, é preciso destacar a profunda ignorância. Eles vão de carro, um bem caro e dispendioso, porque o transporte público é um lixo. Um ônibus com 50 lugares substituiria 10 carros na rua, considerando que estes carros estariam com todos os lugares ocupados. Como na maioria das vezes se observa que ele transporta apenas uma pessoa, um ônibus equivale hoje a 50 carros, o que provoca mais poluição, mais acidentes, mais transtornos e mais gastos com a manutenção e combustível. Em países desenvolvidos, transporte público é utilizado tanto pelos ricos quanto pelos pobres. No Brasil, infelizmente, o automóvel funciona como um símbolo diacrítico medíocre de distinção social. O terceiro e principal ponto que quero destacar é uma declaração do governador do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Sérgio Cabral Filho. Ela foi dada em uma entrevista à Rede Globo de televisão. Vou citá-la tal como foi ao ar. Disse Sérgio Cabral: "Eu acho que essas manifestações estão tendo um caráter que, eu diria, é de uma articulação com ar político, que não é uma manifestação, eu diria, espontânea da população. Os jovens que foram presos pela baderna e pelo que fizeram na noite de ontem, percebe-se por aqueles jovens que não estavam ali para defender interesses públicos, mas sim para gerar um clima de confusão, de baderna. Isso não é bom para a cidade e o povo percebe isso." Alguns pontos. Antes de tudo, senhor governador, toda atitude é uma atitude política. Permanecer em casa, com o rabo colado no sofá, assistindo passivamente a seus mandos e desmandos, é uma atitude política. Aumentar o valor da passagem, a revelia dos desejos e das necessidades dos trabalhadores, também é uma atitude política. Rebelar-se e criticar os seus arbítrios, idem. Gostaria de entender de que modo o senhor utiliza a expressão uma articulação com o ar político em tom pejorativo. Quando o povo se manifesta fazendo uso de seus direitos democráticos, a política torna-se um problema?
somos levados a crer que você quer a população apática, dócil, domesticada, como sempre esteve. É bom para você e é bom para os empresários diversos com quem Vossa Excelência constrói alianças muitas vezes deveras questionáveis. E se não gosta de política, se política é algo pejorativo, é um problema para Vossa Excelência, que saia, vai ser ótimo para a população, arrume um emprego e faça parte da experiência popular de ir trabalhar de transporte público. No mais, quando o senhor diz que não é uma manifestação espontânea da população, acaba chovendo no molhado. É óbvio que não é espontânea. Ela foi organizada, planejada, mobilizada, tal como o senhor organizou, planejou e mobilizou outras tantas decisões, incluindo o aumento das tarifas. E gostaria de saber também do senhor o que seria espontâneo. Seria espontâneo permanecer apático, como um animal que ignora ao sabor de sua própria estupidez o que se passa ao seu redor? Além disso, questiono se Vossa Excelência não buscou dizer que o povo está sendo manipulado por grupos políticos que lhe fazem oposição, como se todos fossem marionetes conduzidas por cérebros superiores. Penso que o senhor desrespeitou profundamente a população do Rio de Janeiro com essa perspectiva. Volto a questionar também a questão da violência e o clima de confusão e baderna a que se referiu. Já falei a respeito, mas vale insistir. Promova o diálogo que as pessoas tornar-se mais pacíficas. Além disso, ordene a seus policiais militares que não sejam violentos também, pois uma farda não é suficiente para refundar a natureza do ato. A via é de mão dupla. Por fim, o senhor disse que não é algo bom para a cidade. Bom para a cidade é submeter o povo à pressão inflacionária dos grupos empresariais e esperar que permaneçamos calados? Bom para a cidade é submeter-se a engarrafamentos intermináveis por incompetência administrativa? Bom para a cidade é ver os trabalhadores sufocados sobre 4 rodas sem nem mesmo ar-condicionado para gerar um pouquinho de conforto? Bom para a cidade é continuarmos insistindo em uma infraestrutura falida por inércia e inoperância? Penso que bom para a cidade, para o Estado e para o Brasil seria que políticos como Vossa Excelência assumissem os próprios erros, se dispusessem a dialogar, ou, melhor ainda, que declarassem a mais completa incapacidade de gerir a coisa pública e abandonassem de vez os cargos eletivos. Bom para a cidade seria o afastamento imediato de todos os incompetentes.